Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha experiência no primeiro semestre da Medicina Unicamp. Pra começar, eu queria destacar pra vocês que isso é uma experiência muito individual. Então não é porque a minha experiência foi assim que a sua vai ser assim também. E também, até na minha sala, são 120 pessoas, então muito provavelmente foram experiências muito diversas. E eu vim compartilhar um pouquinho da minha. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês agora sobre as matérias. A primeira matéria que eu vou comentar é anatomia, que pra mim, certamente foi a mais difícil. A gente teve ossos e músculos por enquanto, e junto com músculos teve um pouquinho de sistema nervoso também. E junto com a anatomia vem radiologia também, anatomia radiológica. E assim, eu considero que foi difícil porque no começo eu não sabia estudar anatomia, que é uma matéria bem prática, né? A prova é prática, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas quando eu aprendi a estudar, que foi lá pra segunda prova, a segunda e a última, né? Que foi a de músculos, começou a ficar legal. Então acho que foi mais uma questão de adaptação mesmo. A segunda matéria que eu simplesmente adorei é bioquímica. Em bioquímica a gente teve um pouco de tampão, enzimas, metabolismo, então ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e eu gostei muito mesmo. E outra matéria que eu também gostei muito mesmo, que é mais dessa parte molecular, assim como é bioquímica, foi a célula. Nessa matéria a gente teve um pouco das organelas, então mitocôndria, complexo de Golgi, um pouco mais aprofundado do que no ensino médio, né? E também sempre tendo alguma integração clínica, a parte das doenças junto. E também sobre a morte celular, apoptose. Inclusive, tem uma festa que o primeiro ano faz, que é a apoptose, a morte da célula. E a nossa ainda não foi, é o primeiro ano que organiza, né? Mas vai ser, eu acho que dia 27 de agosto, talvez eu esteja falando errado. Mas vem aí a apoptose da turma 60. Aí a gente teve também embriologia e histologia, que são matérias que estão no mesmo código, que, se eu não me engano, é BS 101, talvez, não sei. Eu sei que, tipo, BS 100 era a célula, aí BS 101 ou é isso, ou é anatomia, ou é bioquímica, então essas são as BSs. E aí tem as MDs, que são as matérias que a gente tem na FCM, na Faculdade de Ciências Médicas. As BSs a gente tem no Instituto de Biologia. São matérias que caminham juntas, elas estão no mesmo código, então a média dessas matérias é calculada junto. Aí um resuminho rápido de histologia. A gente viu tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido nervoso, tecido conjuntivo, vários tecidos. E a gente já entrou em sistemas também. O primeiro sistema que a gente viu foi o tegumentar, e se eu não me engano foi o único até agora, e a gente vai continuar vendo sistemas em histologia no segundo semestre. Agora sobre embriologia. Também é uma matéria que eu considero que eu tive dificuldade. A prova não era difícil, mas para aprender embriologia eu achei difícil. Tanto embriologia quanto histologia a gente estudou via e-book. São dois e-books, um de embriologia e um de histologia, que os nossos professores fizeram. E no e-book de embriologia tinha bastante caso clínico e era muito coerente com o que a gente via no conteúdo. Então isso foi bem legal. Quanto à embriologia e histologia, tem mais um detalhe. Essas duas matérias usam um método ativo de aprendizagem. Então a gente tem que estudar o conteúdo antes, via e-book, via bibliografias complementares que os professores passam, e ir para a aula já com uma boa noção do conteúdo. A aula serve basicamente pra gente tirar a dúvida. Eu tenho que confessar pra vocês, gente, que eu ainda não me adaptei a esse método de estudo. Óbvio que no fim do semestre eu já tava aprendendo muito mais do que no início do semestre, mas é bem desafiador e eu ainda preciso desenvolver técnicas de estudo pra aprender sem ser no método tradicional, que é o que eu tive até então na minha vida inteira, né? No cursinho, na escola, sempre foi tradicional, sempre foi com alguém dando aula pra gente e a gente absorvendo aquele conteúdo. Então, eu ainda tô aprendendo a lidar com o método de estudo ativo. A quarta matéria que a gente teve foi ações em saúde pública. Aí a gente estudou bastante sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, o SUS, sobre as políticas de saúde pública, fizemos seminários e fomos visitar a Unidade Básica de Saúde. Aí na UBS a gente pôde acompanhar vacinação, acompanhar consulta. Alguns membros do meu subgrupo dessa matéria
Também foram até em visitas domiciliares. A quinta matéria é Medicina e Saúde. Ela fala bastante sobre os médicos e os contextos de atuação deles. Então a gente teve várias palestras com médicos convidados que contaram pra gente onde eles atuam, como eles atuam, o que eles sentem frente a toda a experiência deles na medicina. Por exemplo, teve um médico que foi compartilhar com a gente a experiência dele atuando em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Teve também uma médica que foi contar pra gente como foi trabalhar na guerra. Nossa professora contou bastante também sobre como é atuar com dependentes químicos. Enfim, é uma matéria que traz esse contexto abrangente das diferentes possibilidades de atuação dentro da medicina. Gente, eu percebi agora que eu listei Biocel por último e eu já falei de Biocel, então muito provavelmente eu tô contando errado a quantidade de matérias que eu tô falando pra vocês. Mas enfim, perdi a conta. O ponto é que a próxima é ética. Se eu não me engano, nos 6 anos da medicina a gente tem ética. E é uma matéria que traz realmente dilemas éticos dentro da medicina. Então, como o racismo influencia na prática médica, como o machismo, a homofobia, a transfobia atrapalham a prática médica. E também o que a gente pode fazer para transformar essa realidade. Agora, a última matéria que eu tenho para falar para vocês é sobre Introdução à Prática de Ciências, que a gente chama de IPC. E eu mostrei um pouquinho dela no último vlog que eu postei. É uma matéria em que a gente desenvolve um projeto de pesquisa científica. Bom, gente, sobre as matérias, é basicamente isso. Aí, sobre a grade curricular, eu vou deixar ela aqui pra vocês, mas vocês vão ver que, basicamente, terça de manhã e sexta à tarde, a gente tinha áreas verdes. Essas áreas verdes são períodos de tempos reservados para que a gente aproveite a experiência universitária. Bom, pelo menos foi isso que disseram. É isso que é idealizado, né? Muitas vezes a gente tem que usar para estudar mesmo, mas de qualquer forma é muito importante esse tempo livre. E além disso, vocês vão ver também que as aulas são de segunda a sexta, das 8 às 6. E o horário de almoço é de 2 horas. Sobre a questão do tempo, eu senti uma melhora muito grande com relação àquilo que eu vivi no cursinho. Eu sinto que no cursinho eu tinha muito menos tempo do que eu tenho hoje na faculdade. Tudo bem que minha rotina mudou completamente. Antes no cursinho eu acordava às 6, hoje em dia eu acordo às 5. Mas de qualquer forma, eu sinto que eu tenho muito mais tempo pra mim. Eu gosto de cozinhar minhas refeições, eu gosto de treinar. E antes eu não conseguia treinar todo dia no cursinho, hoje eu consigo. Mas eu também conversei com alguns amigos sobre isso e eles me disseram que sentem que tem menos tempo hoje do que tinham no cursinho. Então, mais uma vez, isso é muito relativo e varia pra cada um. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre o estudo propriamente dito. Acho que pra mim foi uma das partes mais complicadas da adaptação, porque quando chegava alguma prova, eu não sabia muito bem o que estudar, no que focar. Aí quando eu descobria, perguntando pra outras pessoas, ou olhando no programa da matéria, eu percebia que eu não sabia por onde estudar. E aí, quando eu ia perguntar pros meus amigos onde estava melhor, ou quando eu olhava as bibliografias recomendadas pelos professores, eu percebia que eu não sabia como estudar. Por exemplo, anatomia. Anatomia é uma matéria que você tem que estudar muito na prática, você tem que ir lá no laboratório, ver a peça, ver onde cada estrutura se localiza, perto do que, faz o que. E como eu tava muito acostumada com a forma de estudo mais passiva, sentar, fazer exercício, estudar teoria, foi complicado até eu me adaptar. Quando eu cheguei nas aulas e tive um pouco de dificuldade de acompanhar o que o professor estava falando, eu pensei, eu vou ler o conteúdo antes de ir pra aula. Mas isso não deu certo, porque eu pegava a bibliografia recomendada, lia e chegava no outro dia e o professor passava de uma forma muito menos aprofundada do que estava naquele livro. Então eu tinha gastado um tempo muito grande em coisas que não eram tão relevantes assim. Além disso, eu comecei o semestre anotando tudo que a gente tinha em cada aula. Eu gosto muito de papel e caneta mesmo, de escrever. Eu sinto que eu aprendo mais, que eu consigo focar mais na aula. Mas, gente, é muito conteúdo e muito rápido. Então, para o final do semestre, eu comecei a pensar mais em usar algum dispositivo eletrônico para acompanhar as aulas, usar resumos que os nossos veteranos disponibilizaram pra gente. E isso era uma coisa que eu tava bem refratária a fazer, porque, como eu disse, eu gosto muito de papel e caneta. E eu já vi que algumas pesquisas falam sobre a relevância de você anotar para aprender, mas eu sinto que nesse contexto vai ser melhor eu usar alguma coisa digital. Mas como eu ainda não usei, eu não sei dizer pra vocês se realmente vai ser o melhor. Talvez no próximo semestre eu saiba dizer. Mas enfim, o ponto é que a adaptação é complicada, porque o estudo de cada matéria é diferente do estudo de outras matérias. Então, anatomia você estuda de um jeito, bioquímica você estuda de outro, histologia, embriologia, que são métodos ativos,
de outro jeito. E além disso, ainda tem o fato de que é um estudo muito diferenciado com relação àquele do ensino médio do cursinho. E, gente, ainda nessa questão dos estudos, de se sentir perdido e tal, teve uma matéria em específico que os roteiros que foram passados pra gente estavam em desacordo com o que a bibliografia recomendada falava, e a gente teve poucas aulas, e essas aulas não eram coordenadas com as práticas que a gente tinha também. Então, assim, só tô comentando isso pra vocês saberem que não é tudo perfeito, que às vezes a gente tem que se esforçar com aquilo que a gente tem mesmo, pra gente não ter uma visão romantizada da graduação. Existem momentos que a gente se sente desamparado, perdido, mas enfim, é só pra gente não idealizar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os professores. E assim, todo mundo já escutou aquela história em que algum professor de faculdade fez alguma coisa muito malvada, assim. E eu tinha medo de chegar na faculdade e os professores serem muito impessoais ou algo do tipo, mas definitivamente não foi o que eu senti na medicina da Unicamp. Os professores foram muito receptivos, sempre muito abertos a esclarecer dúvidas. E também uma coisa que eu achei muito legal é que eles são muito abertos às demandas, às críticas, às sugestões dos alunos. Inclusive tem as avaliações de curso e também as avaliações isoladas de cada matéria no final do semestre. Sobre prova, gente, eu achei realmente muito tranquilo. Não é um bicho de 7 cabeças como é o vestibular, então realmente isso não é algo a se preocupar. Pra mim a única questão foram os trabalhos que a gente teve que fazer, porque eu não estava acostumada a fazer trabalho. No meu ensino médio inteiro eu não fiz nenhum, porque eu fiz ensino médio na etapa e lá a gente tem prova todo dia. E eu nunca tenho trabalho nem individual, nem em grupo, nem nada do tipo. Então eu tava realmente desacostumada a fazer trabalho em grupo, trabalho individual, seminário. Todas essas coisas foram coisas novas pra mim, mas também não são motivos pra se preocupar, porque realmente é bem tranquilo. Pode ser que pra mim tenha sido tranquilo, porque a gente ainda tá no primeiro semestre. Muitos dos conteúdos, mesmo que de forma menos aprofundada, a gente já viu no ensino médio. Mas de qualquer forma, o formato das provas eu também achei tranquilo. O tempo de prova, na maior parte das vezes, foi tranquilo. E também teve muita coerência entre aquilo que foi passado nas aulas, que foi ensinado pra gente, e aquilo que foi cobrado nas provas. Gente, voltei, agora agasalhadinha porque tá noite e frio, mas eu esqueci literalmente de comentar do terror do primeiro semestre, que é a prova de anatomia, então eu tive que voltar pra contar sobre isso pra vocês. Pra fazer a prova de anatomia, a sala era dividida em 3 grupos, ou seja, turma A, turma B e turma C, e cada uma ia em um horário. Aí você entra na sala e tem uma sequência de mesas com as peças. Em cada mesa tem uma peça com os apontes, letrinhas em cada parte do corpo, para você dizer o que são aquelas estruturas. Além disso, também tem algumas mesas que tem casos clínicos. Acho que o que mais causa medo na prova de anatomia é essa questão de ter 3 minutos por mesa e você tem que pensar rapidinho, vários nomes e escrever e tal, então tem que ser bem eficiente. Mas fora isso, eu acredito que o principal é focar nas aulas que a gente tem, nos apontes que são dados durante as aulas, e no roteiro que os professores dão. E também em casos clínicos. No caso da Unicamp, se eu não me engano, os professores se baseiam no MUR, mas tem várias referências também no Drive que os veteranos disponibilizam. Então, eu acho que é basicamente isso. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, e essa pressão do tempo parece que as coisas sobem do nosso cérebro, mas eu fazendo isso que eu falei pra vocês, que é focar nos apontes que a gente teve em aula, no roteiro teórico-prático que o professor passa e ver alguns casos clínicos, eu consegui tirar a média, então é isso. Quanto à questão social, a gente teve a calorada no início do semestre, que foi uma recepção muito legal. Tem um vídeo aqui no canal mostrando a calorada, então assistam. E foi muito importante pra gente conhecer nossos veteranos diretos da turma 59 e também os nossos veteranos do 6º ano, que é a turma 55. Além disso, conhecer as pessoas da nossa turma e até de outros cursos. Com relação às festas, Barão Geraldo é uma cidade universitária, então tem muita opção de festa de todo jeito, de todo tipo, uma mais criativa que a outra. A maior parte delas acontece em repúblicas, mas também tem as festas no Campinas Hall, no Prime Hall. E as festas das repúblicas, grande parte delas acontecem das 4 horas da tarde até às 10 horas da noite. Também tem vários rolês durante a semana, porque em cidade universitária, usualmente, uma boa parte dos estudantes volta para casa no fim de semana, então também tem festa durante a semana.
Mas direcionando um pouquinho pra minha experiência em específico, como eu saí muito no ensino médio e no cursinho, quando não tava na época da pandemia, obviamente, eu achei que eu ia chegar na faculdade, ia curtir muito minha vida universitária, ia pra várias festas e afins. Mas acabou que não foi o que aconteceu. Na transição para a faculdade, eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo e me envolver mais com a musculação. Então eu quis adotar alguns hábitos diferentes e dentro desse contexto eu não sentia mais tanta vontade assim de ir nas festas. Eu fui em algumas festas sim, por exemplo a Chopada, que eu mostrei no último vlog, e achei super legal, foi super divertido, mas realmente foi uma coisa menos habitual do que eu achei que seria. E o legal é que eu encontrei pessoas do mesmo perfil que eu e a gente voltou cedo das festas, quando a gente fez outras coisas, conhecemos restaurantes, conhecemos Barão, Campinas. Então assim, Barão é uma cidade muito dinâmica e tem oportunidade para se divertir de várias formas diferentes. Uma coisa legal nesse aspecto social é que a Unicamp é um ambiente muito diverso. Já dá pra ver isso dentro da medicina. Tem gente de Minas, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo mesmo, tem gente da Bahia, com muitos estilos de vida diferentes, muitas opiniões diferentes, idades diferentes, experiências diferentes. Tem gente que já fez faculdade antes, tem gente que fez vários anos de cursinho, tem gente que passou direto. Então, assim, é um ambiente muito diverso e apesar de serem pessoas muito diferentes, o meu convívio sempre foi com gente muito cabeça aberta e gente sempre muito disposta a ajudar. Então eu me sinto realmente em um ambiente privilegiado nessa questão do convívio social. Bom, gente, pra finalizar, gente, eu já tinha literalmente terminado o vídeo. Eu tava editando e eu percebi que eu simplesmente comecei uma frase e esqueci de terminar. Então, o que eu tava dizendo é que, pra finalizar, eu vou contar duas coisas que aconteceram comigo lá em Barão pra vocês. E a primeira delas é que eu nunca tinha usado o Google Classroom antes da faculdade. E na matéria de ética, durante o semestre, foram tendo vários trabalhos pra compor a nossa média, né? E eu ia lá, me dedicava pros trabalhos, fazia tudo certinho, entregava no prazo. E tá bom. E aí, do nada, deu na minha cabeça de vou entrar na matéria de ética e olhar se tá tudo certinho. Gente, eu descobri que no Google Classroom existe uma diferença entre os trabalhos estarem atribuídos e entregues. Todos os meus trabalhos estavam atribuídos, mas nenhum deles tinha sido entregue. Gente, sério, que desespero que me deu naquela hora, porque eu achei que eu não ia fechar a matéria, sendo que eu tinha feito todos os trabalhos. Mas, felizmente, aparece pros professores também quando você atribui um trabalho. Então, no final, deu tudo certo. Aí, a segunda coisa que aconteceu comigo foi que eu perdi a chave do carro lá na Unicamp. Dentro de uma sala que tinha sido fechada e que ninguém que tava na Unicamp tinha a chave da sala. E aí, a chave da minha casa tava dentro do carro. Gente, foi um rolê sério. Eu acabei ficando um pouco estressada porque várias outras coisas aconteceram ao longo desse dia. E aí, quando eu consegui resolver tudo com a ajuda de amigos, graças a Deus, ainda bem que eles existem, sério. É exatamente sobre isso que eu falo, que eu me sinto em um meio privilegiado, todo mundo muito disposto a ajudar sempre. Eu cheguei em casa e falei, nossa, eu vou tomar um banhinho quente, que delícia, relaxar um pouquinho e dormir. Fui abrir o chuveiro, adivinhem, tinha acabado a água em casa. Enfim, eu não tô contando isso pra vocês pra reclamar. Eu gostaria de enfatizar que eu sou muito grata à realidade que eu vivo hoje. É realmente muito gostoso, muito gratificante estar na medicina da Unicamp. Mas tô contando tudo isso pra vocês justamente porque eu acho que eu idealizei bastante. E foi importante pra eu ter motivação pra passar no vestibular e tudo mais. Mas eu acho que é importante também a gente saber que as dificuldades existem e que a gente vai passar perrengue mesmo e a gente vai superar e tá tudo certo, é sobre isso, tá tudo bem. Então é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer os meus amigos por terem sido tão presentes e tão maravilhosos. E também aos meus familiares que estão aqui pertinho, né? Então eu tive muito apoio deles também. Enfim, sou muito grata por tudo isso que eu tô vivendo. É muito gostoso e gratificante, sim. E tenho certeza que vocês vão gostar muito quando vierem ser nossos calourinhos. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.